Olá, eu me chamo Pedro Brandão. A nossa disciplina de hoje é Educação Física. Bom, vamos dar continuidade ao tema da nossa última aula. Estamos na nossa unidade de lutas e nós já conhecemos as lutas de agarre e as lutas com golpes. Hoje nós vamos conhecer as lutas com implementos. Então vamos relembrar o que são as lutas com implementos, vamos conhecer alguns exemplos delas e vamos também conhecer mais a fundo uma dessas lutas para vocês verem como os aspectos culturais e os aspectos específicos dessas lutas se desenvolvem. Ok? Então vamos para a nossa tela. Então, o nosso tema, as lutas com implementos. Primeiro, vamos relembrar o que é um implemento? Você está vendo aí nessas três imagens, né? São três lutas diferentes. E o que tem em comum nessas três imagens? Nós temos a utilização de quê? De objetos, né? Que objetos são esses? A gente está vendo aí bastões, né? Espadas. Então, as lutas com implemento, elas nada mais são do que lutas em que você utiliza um objeto, tá, que vai realizar o toque no seu adversário, no seu oponente. Esse objeto pode ser uma espada, pode ser um florete, pode ser um sabre, pode ser um bastão. Tá? Então, dependendo da luta, diversos objetos podem ser utilizados para realizar o toque no corpo do adversário durante a luta. Então nós vamos conhecer um pouquinho das lutas com implementos. Então olha só aí o nosso conceito. São lutas praticadas utilizando um objeto para bater ou tocar o oponente, ou seja, são lutas de longa distância. Por que longa distância? Você fica a uma distância tão grande que você não consegue atingir o seu adversário apenas esticando os seus braços e as suas pernas. Então você precisa de um objeto que vai alongar o seu corpo, ele vai ser uma extensão do seu corpo. E aí nós temos as espadas e os bastões. Temos exemplos aí de lutas com implementos. Então nós temos a esgrima, o kendo, o tachibe e o jojutsu. Temos esses três tipos de luta. Vamos voltar aqui um pouquinho e identificar nessas imagens cada uma delas. No nosso canto esquerdo, na parte de cima, nós podemos observar uma luta egípcia chamada tachibe. É uma luta onde se utiliza bastões de madeira. Ela é praticada aí na areia. Então vocês estão vendo aí que as pessoas estão com a vestimenta específica da cultura local, que é a cultura egípcia. Então os egípcios eles utilizam essa vestimenta e o local é um local de areia, um terreno de areia onde os lutadores vão se enfrentar com esses bastões. Na parte de baixo nós temos o kendo, que é uma luta japonesa de espadas. Então você está vendo aí a vestimenta dos lutadores. Eles utilizam um capacete, né, uma máscara, e utilizam espadas feitas com bambu. Né? O bambu ele é uma espécie de árvore que possui um tronco mais rígido, né, e ele não quebra com facilidade. Então, os japoneses utilizam esse bambu para fabricar essas espadas para fazer esse combate. Ao lado direito, na parte de cima, nós temos a esgrima. A esgrima é uma luta europeia, onde você utiliza espadas de metal. Tá? E como vocês estão vendo, os lutadores utilizam uma vestimenta branca. Tá? Então essa é a esgrima. Então você está vendo aí de novo aí os exemplos. Vale ressaltar que existem muitas outras lutas com espadas pelo mundo. Tá? Como não é possível a gente falar de todas elas aqui, a gente está dando aí alguns exemplos dessas lutas com espadas e com bastões. Tá? Nós vamos conhecer uma dessas lutas de forma mais aprofundada. Então vamos voltar para a nossa tela.
nós vamos conhecer a esgrima, tá? A esgrima, ela surgiu aonde? Ela surgiu na Europa. Não temos um país específico onde a esgrima tenha surgido, né? Porque as lutas com espada elas são muito antigas. Então existem registros históricos na Alemanha, na França, na Itália, até mesmo no Oriente, ali na China, no Japão. Então são registros muito antigos em várias partes do mundo. Tá? Mas a esgrima, como a gente conhece hoje, como um sistema de luta bem definido, a gente pode dizer que ela surgiu ali na Europa, né? Com as lutas dos antigos espadachins, né? Como chamavam, com as lutas dos antigos mosqueteiros. Vocês já ouviram falar no filme, né? Dos Três Mosqueteiros, que são a guarda real, né? A guarda dos reis na Europa, né? Na França, na Itália, haviam pessoas, né? Haviam guerreiros que eles eram especialistas na arte do combate com a espada. Esses guerreiros eram escolhidos para fazer a defesa, para fazer a guarda do rei em um determinado país. Esses guerreiros eram chamados de mosqueteiros, que dominavam essa arte de combater com as espadas, tá? Então, na Europa, em várias partes desse continente, tinham as lutas com espadas. E surgiu a esgrima. A esgrima, como esporte olímpico, como uma luta que faz parte das Olimpíadas, ela vai ter o seu sistema próprio de luta. Ou seja, vai ter suas regras bem definidas, vai ter uma vestimenta, vai ter um equipamento que vai ser utilizado e vai ter um sistema de pontuação, tá? Vamos conhecer um pouquinho? Vamos lá para a nossa tela. Então olha só, o local de luta é uma pista. Os lutadores utilizam luvas, jaquetas, calças e máscara de proteção. O equipamento. Então olha só, para muita gente a espada é tudo igual. Todas as espadas são iguais. Mas na esgrima existe uma diferença. Você tem o florete, que é uma espada um pouco mais fina, tá? Você tem a espada propriamente dita, que ela tem um cabo ali diferente, ela tem uma ponta também diferente. E você tem o sabre, que é essa espada que tem um cabo um pouco maior, tá? Essa diferença não é apenas no tamanho, na espessura ou no formato, tá, do equipamento. Essa diferença ela também vai influenciar nos golpes que vão ser dados com esses implementos, com o sabre, com a espada ou com o florete. Então vamos lá, olha só, vamos para a tela novamente. Nós temos aqui as áreas permitidas dos golpes. Então quando os lutadores utilizam o florete, é permitido apenas atingir a parte do tronco. Você está vendo aí na primeira imagem do lado esquerdo, apenas a região do tronco colorida em laranjado. É essa parte que é permitida atingir quando se usa os floretes. Quando você utiliza a espada, e aí a gente já vai para a imagem do meio, para a nossa segunda imagem, quando você utiliza a espada, você pode atingir toda a região do corpo, olha, o corpo inteiro aí, ó. Então, a cabeça, os braços, né, as pernas. Então, quando os lutadores utilizam a espada, você pode atingir toda a região do corpo. Quando os lutadores utilizam o sabre, é permitido, e aí a gente já vai para a terceira imagem do lado direito, apenas ali, ó, a região do tronco, a cabeça e os braços, até ali o limite do pulso, tá? Então não pode atingir nas mãos do seu oponente. Então essas são as áreas permitidas conforme o implemento que você vai utilizar. Então você viu que quando os lutadores utilizam a espada, a região que pode ser atingida é maior do que quando utiliza-se o sabre e é maior do que quando se utiliza o florete.
tá? Então existem essas 3 categorias de implementos que podem ser utilizados na esgrima. E o local de luta. Vamos conhecer agora o local em que a esgrima é praticada. Vamos para a tela. Então, a esgrima é praticada na pista. Você tem aí uma região chamada de centro, que é aquela região onde tem a linha tracejada. Você tem aí uma região do lado esquerdo e do lado direito, você tem a área de guarda dos lutadores, ou seja, onde eles vão iniciar o combate. Então, um lutador do lado esquerdo e o outro do lado direito. Toda a área de combate mede 14 metros e cada lutador tem 7 metros aí de área de combate, tá? Então, essa pista é onde é realizado um combate de esgrima dentro das regras olímpicas da esgrima, tá? Essa região aí em laranjado é chamada de região, né, de defesa. E os atletas utilizam movimentos, tá, sempre à frente ou atrás, né, para atacar ou para defender. A vestimenta da esgrima. Então nós temos uma vestimenta. Então, os lutadores utilizam um capacete ou uma máscara, né, que é essa que envolve a região da cabeça. Aonde fica o rosto, você tem uma tela que vai proteger o rosto. O tronco e os braços são envolvidos por uma jaqueta e as mãos e os pulsos, até mais ou menos ali metade do antebraço, você tem as luvas. Abaixo da cintura você tem a calça e você tem ali o calçado, né, o sapato, o calçado específico para o piso da esgrima. E logicamente, empunhando, né, nas mãos, você tem a espada, o sabre ou o florete. É importante destacar que apenas a ponta do implemento que vai estabelecer contato com o corpo do oponente. O que isso significa? A espada ela não tem uma lâmina que vai fazer um corte lateral, tá? Apenas a ponta dela que vai realizar o toque no corpo, né, no colete ou em outras regiões do corpo do lutador adversário, tá? Então não é uma espada cortante, ela é uma espada perfurante, uma espada que fura, tá? Então apenas a ponta é que vai contar para a pontuação. Nós vamos ver um vídeo onde você vai ver como é feito um combate da esgrima. Vamos visualizar como é feito esse combate e como se dá a pontuação entre os lutadores. Então olha só, uma luta do campeonato infantil realizado em São Paulo. Então são 2 crianças lutando, tá? 2 meninas que vão lutar. Então observem aí a área de luta. Reparem ali a linha, ó. Tem 2 linhas amarelas marcando a área de guarda. Então olha só, você tem um tempo de 2 minutos e reparem lá ao fundo que o placar está marcando 0-0. Tá? É o placar que vai marcar a pontuação. Repararam que tem uma espécie de fio nas costas de cada lutador? Olha só, olhem bem de perto. Existe um fio. Que isso, professor? Que fio é esse? Esse fio, ele é um fio do sensor. Então a vestimenta dos lutadores, ela contém um sensor. Esse sensor, ele também está na ponta da espada, do florete ou do sabre, e esse sensor que vai marcar a pontuação. Ó, vocês podem reparar que está 1-0, 2-0 agora para a lutadora da esquerda. Então o sensor presente na ponta da espada, nesse caso aí é um sabre, aliás é um florete, na ponta do florete, ao fazer contato com a área de proteção do outro lutador, vai marcar a pontuação. Olha só, 3-0 agora aí nessa luta. Reparem que a pista ela é bem delimitada ali, é a área branca, delimitada pelas linhas vermelhas. E reparem ao centro a linha tracejada que marca o centro, tá?
Vamos ver mais um combate, mais uma luta. Reparem que sempre tem um juiz. Esse juiz ele vai mediar o que é permitido e o que não é permitido na luta. As lutadoras se cumprimentam. Esse toque que cada uma delas faz na espada da outra é um cumprimento, tá? Então reparem que existe o quê? Existe o respeito entre os lutadores, tá? Como eu falei para vocês na primeira aula, o que diferencia as lutas das brigas é que as lutas existem as regras e existe o respeito entre os lutadores. Então é só naquele momento da luta, naquele momento do combate, que eles se enfrentam. Fora dali, eles não são inimigos, eles não são adversários fora da pista de luta. Então reparem aí os movimentos. Reparem também que os lutadores, eles seguram, as lutadoras no caso, seguram a espada apenas com uma das mãos. Não é permitido segurar com as duas mãos. Ó, reparem lá na pontuação ao fundo. Olha ali novamente o fio nas costas dos lutadores. Das lutadoras, né, no caso. Esse é o fio do sensor eletrônico, um fio elétrico. Ó, terminou essa parte do combate. Reparem que elas estão apenas utilizando golpes no tronco, ou seja, uma luta com floretes. Ó, o comprimento aí, ó, sendo feito. Esse é um comprimento inicial, que é o toque entre as espadas. No momento em que as duas lutadoras elas fazem esse toque no início, esse toque das pontas das espadas, significa que uma está avisando a outra que está pronta para iniciar o combate. Olha só, olha os movimentos de avanço. Há também movimentos de defesa que são realizados pelo próprio florete. Você deve se perguntar, professor, os lutadores não se machucam? Não, porque esses equipamentos que eles utilizam, tanto a máscara como a jaqueta, a calça, ele é todo revestido com um material que serve justamente para prevenir qualquer tipo de acidente. Por exemplo, o colete, a jaqueta. Se a ponta da espada tocar na jaqueta, o lutador não sente, ele sente apenas o toque. Ou seja, não machuca, não há o risco dele se machucar. Mais uma vez, ó, mais um combate encerrado. Olha como as lutadoras se cumprimentam também no final. Então há uma relação de respeito na luta. Há também uma divisão por idade, ou seja, você não enfrenta um lutador maior, muito maior do que você. Você enfrenta sempre alguém da mesma idade, do mesmo tamanho, justamente para que não haja nenhuma desvantagem durante o combate. E novamente, ó, movimento de esquiva.
olha só, esse é um campeonato de esgrima. Reparem como tem várias lutas acontecendo ao mesmo tempo. Então, como vocês viram, a esgrima ela tem um sistema de regras, né? Um sistema de pontuação, tá? Que é o que vai reger essa luta, tá? As outras lutas de espada, logicamente, vão ter regras diferentes, tá? Regras, até a própria vestimenta é diferente, como a gente viu lá no Kendo e como a gente viu no Tative. A esgrima tem todas essas proteções, tem esse sistema de regras, também porque a esgrima ela é inserida dentro das Olimpíadas. Então, além de uma luta, ela também é conhecida como um esporte olímpico. Então, ela possui aí esse sistema de proteção para preservar a integridade dos seus lutadores. Tá? Então, hoje em dia, a esgrima é um esporte bastante difundido pelo mundo. Tá? Então, não só na Europa, mas o mundo inteiro possui esgrima. Aqui no Brasil existem praticantes de esgrima. Também existem praticantes de Kendo aqui no Brasil. Aqui na nossa cidade, em Belém, existem, né, lutadores de Kendo. Para quem nunca viu, pode procurar, pode pesquisar que você vai encontrar locais onde se treina o Kendo. O Tative já é uma luta muito mais mesmo do Egito. É uma luta que está muito ligada à cultura egípcia, né, a cultura de quem nasceu, de quem mora no Egito. Tá? E a esgrima eu mostrei para vocês porque é a luta mais difundida entre essas lutas de implemento. Tá? Então a gente viu ali no percurso histórico, né, que as lutas com espada elas são muito antigas, passaram ali pelo Oriente, também tivemos na Europa, na época do período da Idade Média, atravessou para a Idade Moderna. Então, vimos aí esse percurso histórico das lutas com espada, conhecemos, né, o que são as lutas com implemento, vimos o conceito, relembramos esse conceito e vimos ali exemplos, né, dessas lutas com implementos e vimos de uma forma muito mais aprofundada a esgrima, que é uma luta europeia. Após a gente conhecer um pouquinho da esgrima, você vai ver agora como que você pode na sua casa, de uma forma muito simples, construir, né, uma espada, né, um florete, para você conhecer um pouco melhor da esgrima na sua casa. Você pode pesquisar na internet, até mesmo o seu professor de educação física da escola pode auxiliar você, e aí você pode construir a espada da esgrima na sua casa, né, com a ajuda dos seus familiares e fazer, logicamente, de uma forma segura, tá, a esgrima na sua casa. Eu vou explicar como que você pode fazer a espada da esgrima. Então, olha só, você só vai precisar de papel. Aqui eu vou utilizar uma folha de papel A4, tá? Uma folha de chamequinho, pode ser, e uma fita. Mas você na sua casa, você pode utilizar jornal. O jornal pode ser até melhor, porque a folha do jornal ela é grande. Então a espada vai ficar de um tamanho maior. Tá? Então vai chegar bem próximo ao tamanho de uma espada de esgrima. Tá? Aqui eu vou usar o papel, a folha de papel A4, apenas para que você visualize melhor como você pode fazer a espada da esgrima. Então vamos lá. Além da fita, se você não tiver a fita na sua casa, você pode utilizar, né, essa fita branca aqui, a fita Durex. Você pode utilizar também um tubo de cola, ou cola de isopor, mesmo a cola branca, tá? Para fazer um ajuste no final. Então, olha, você tem a folha de papel, tá? A4. Você pode também pegar uma folha de revista. Você vai pegar uma das pontas dessa folha, ó. Qualquer uma delas. Eu vou escolher essa ponta aqui. Você vai simplesmente enrolar, puxar e apertar essa ponta. Então você vai pegar a pontinha aqui bem no início, ó. E você vai fazer um pequeno rolo, um movimento de enrolar. Tá? Então, ó, você enrola e puxa um pouquinho. Por que que você puxa? Porque
preciso ficar bem apertadinho aqui a espada para não soltar na hora. Ó, então você vai enrolando e vai puxando. Enrola e puxa na diagonal, tá? Se você tentar dobrar por aqui por cima, não vai funcionar. Vai ficar solto e não vai ficar do tamanho ideal. Então você começa na diagonal aqui, ó, vai enrolando, vai puxando, vai enrolando, vai puxando, vai enrolando, vai puxando. Enrola e puxa, enrola e puxa. Então olha só, você vai ver que o papel ele vai ficar em formato de um canudo, ó. Olha aqui o formato do canudo. O jornal vai ficar maior, tá? Vai ficar uma pontinha aqui que você tem que ficar apertando, tá? O que que você vai fazer? Você vai pegar a fita. Você vai tirar um pedaço dessa fita. E vai colar essa pontinha que ficou solta. Se você tiver a cola, você vai passar a cola aqui apenas nessa parte. E vai fechar. Logicamente, usando a cola, você vai ter que esperar a cola secar, tá? Mas com a fita aqui você já fecha. Então, olha só. Ficou um canudo. Mas ainda não está pronto ainda. O que que falta? Lembra? Florete, espada e sabre. Agora você vai escolher o que você quer fazer. Se você quer fazer um florete, se você quer fazer uma espada ou se você quer fazer um sabre. Se você quer fazer um florete, a ponta do florete, vamos relembrar como é. Ela é bem fininha, né? Tem uma bolinha. E aí você pode dobrar aqui na ponta. Tá? E você fez aqui a pontinha do florete. O cabo, o que que você pode fazer? Você pode pegar outro papel, ou se você estiver utilizando o jornal, como o jornal é grande, dá para você apenas o que? Ó, amassar a parte de baixo do canudo. Tá? Você amassa. Mais ou menos um espaço de 5 dedos aqui, ó. Por que o espaço de 5 dedos? Porque é exatamente o espaço onde você vai encaixar a mão. E você, ó, faz um arco. Aqui, ó, dessa forma. E novamente você vai pegar a fita ou a cola e vai prender essa pontinha aqui do arco. Olha só. Aqui onde você vai encaixar a mão. Fazendo com jornal, fica maior. E aí você tem um tamanho, né, mais próximo do tamanho do florete. Mas, por exemplo, você pode utilizar a esgrima, quando a gente for ver nas nossas próximas aulas, em um espaço menor, ou seja, não precisa ter um espaço grande na sua casa, e aí você pode usar essas espadas menores para fazer uma esgrima menor, uma esgrima na mesa, por exemplo. Você pode fazer, eu vou mostrar para vocês nos nossos próximos encontros. Então tá aqui a espada da esgrima, né? Um sabre ou um florete, e aí você vai escolher, tá? E você pode fazer na sua casa, para fazer com os seus irmãos, né, com os seus familiares, logicamente tendo segurança, lembrando que a espada ela é um objeto pontudo, ou seja, você tem que tomar muito cuidado para não atingir os olhos, tá? Não atingir partes, né, do corpo que possam machucar. E para isso, nos nossos próximos encontros, eu também vou mostrar para vocês como fazer um equipamento de proteção para que você não se machuque aí na sua casa, certo? Então, essa foi a nossa aula sobre lutas com implemento. Conhecemos um pouco melhor, né, essas lutas e você pode entender melhor como funciona a esgrima. Então, até a nossa próxima aula.